Quando o medo tentar te paralisar, confie em Deus e siga em frente com fé. Sua vitória já foi escrita. Só falta você acreditar. Assista até o fim e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Napoleon Hill nos lembra que a mente humana é comparável a um jardim. Se não cuidamos dele, ervas daninhas crescem sozinhas. A dúvida, o medo, a descrença. Mas se cultivamos sementes de fé, de coragem e de perseverança, inevitavelmente a colheita será de abundância e vitória. Cada pensamento é como uma semente lançada nesse solo invisível. A dúvida planta fracassos futuros, mas a fé planta conquistas que ainda não enxergamos com os olhos, mas já estão escritas no invisível. Hill reforçava que não há espaço vazio na mente. Ou você a ocupa com fé e propósito, ou ela será invadida pelas sombras da incerteza. Essa é a razão pela qual muitos desistem no caminho, porque deixaram sua mente ser dominada por ervas daninhas de descrença. Napoleon Hill nos ensina que todo grande sucesso começa com um simples pensamento, mas esse pensamento só ganha vida quando é alimentado pela fé. Ele dizia: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Isso significa que a dúvida age como um veneno silencioso, corroendo cada ideia promissora antes mesmo que ela tenha a chance de florescer. É como se você carregasse dentro de si duas vozes, uma que diz você pode e outra que sussurra você não vai conseguir. Hill deixa claro que quem decide qual delas será ouvida é você. Quando você escolhe acreditar, mesmo sem provas visíveis, o universo começa a alinhar circunstâncias, pessoas e oportunidades que tornam o invisível realidade. Por isso, sua mente deve ser blindada, alimentada diariamente com pensamentos de vitória, com declarações de poder e confiança, pois a fé não é um luxo, é a base invisível que sustenta cada conquista. Napoleon Hill também nos alerta que a dúvida é uma prisão invisível. Ela não prende com correntes de ferro, mas com correntes mentais. Quando você duvida de si mesmo, você fecha portas que ainda nem se abriram. Quantos sonhos foram enterrados antes mesmo de serem tentados? Simplesmente porque alguém acreditou mais na dúvida do que na fé. Hill ensina que o medo e a dúvida são os dois maiores ladrões da prosperidade. Eles não apenas limitam sua capacidade de agir, mas corroem sua visão de futuro, tornando-o cego para as oportunidades que surgem diante de seus olhos. Quando você se rende a essas forças negativas, você constrói barreiras internas que são mais fortes do que qualquer obstáculo externo. Porém, quando você decide fortalecer sua mente com pensamentos de coragem, confiança e propósito, essas correntes se quebram. É nesse instante que você começa a andar com firmeza em direção ao seu destino, sem mais se sabotar com a pergunta: e se eu falhar? Napoleon Hill afirma que toda grande conquista nasce de uma decisão firme, inabalável. Ele diz que quando um homem ou uma mulher declara para si mesmo, eu vou, o universo conspira a favor dessa determinação. É como se cada pensamento alinhado com a fé fosse um tijolo colocado na construção do destino. Por isso, Hill nos convida a substituir o medo pela ação e a dúvida pela confiança. Ele não fala de uma confiança cega, mas de uma certeza moldada pelo trabalho disciplinado, pela clareza de propósito e pela capacidade de persistir quando a maioria desiste. Aqueles que vencem o medo e a dúvida não são os que nunca sentiram essas forças, mas sim os que aprenderam a dominá-las, como guerreiros que transformam fraquezas em combustível. O que Hill ensina é simples e profundo. Quando você se entrega ao poder da fé e coloca em prática suas ideias com coragem, a vida se curva diante da sua decisão. Em suas obras, Napoleon Hill sempre destacou que o medo e a dúvida são como ladrões silenciosos que roubam nossos sonhos antes mesmo de nascerem. Ele identificou 6 grandes medos que paralisam a humanidade: o medo da pobreza, da crítica, da perda de amor, da velhice, da doença e da morte. Esses inimigos invisíveis vivem dentro da mente e, quando alimentados, criam correntes que nos aprisionam em vidas pequenas, longe do nosso verdadeiro potencial. Hill revela que a única maneira de quebrar essas correntes é através do domínio da mente, usando a fé como arma
e o pensamento positivo como escudo. Quando nos tornamos senhores de nossas ideias, o medo perde a força e a dúvida se dissolve como fumaça diante do vento. Ele insiste que o sucesso não é um acaso, mas o resultado de uma mente disciplinada, corajosa e orientada por um propósito definido. Napoleon Hill ensina que a fé é a energia criadora que substitui a dúvida e que abre portas invisíveis no caminho da realização. Ele afirma que todo grande sucesso começa com um pensamento claro e uma crença inabalável de que esse pensamento pode se tornar realidade. A dúvida, ao contrário, destrói a semente antes mesmo que ela germine. É como plantar em solo fértil, mas encharcá-lo de veneno. Hill mostra que a mente é como um jardim. Se cultivamos pensamentos de coragem, prosperidade e fé, colhemos abundância. Se cultivamos medo, pessimismo e incerteza, colhemos estagnação e fracasso. Por isso ele repete que a fé não é apenas um sentimento religioso, mas uma disciplina mental. É treinar a mente todos os dias para acreditar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Quando Napoleon Hill fala sobre fé, ele não se limita ao campo espiritual, mas a coloca como um princípio universal que governa o êxito humano. Para ele, fé é o hábito de projetar confiança absoluta no futuro, mesmo quando o presente se mostra desfavorável. É transformar a incerteza em certeza pela força do pensamento direcionado. Ele nos lembra que homens e mulheres que mudaram o curso da história, inventores, líderes e empreendedores, não possuíam garantias quando começaram. O que tinham era a convicção de que o invisível se tornaria visível se persistissem. A fé, segundo Hill, é um estado mental cultivado pela repetição de pensamentos positivos, que substituem gradualmente a dúvida e o medo. Assim, cada vez que repetimos a nós mesmos, eu posso, eu consigo, eu vou alcançar, estamos construindo dentro da mente a fortaleza inabalável que sustenta toda vitória. Hill também nos mostra que a fé, quando combinada com um objetivo definido, se torna uma força criadora capaz de mover montanhas. Ele dizia que não basta apenas acreditar. É preciso canalizar essa crença para um propósito claro, pois a mente humana funciona como um ímã que atrai as circunstâncias necessárias para concretizar aquilo em que mais acreditamos. Quando o indivíduo define o que deseja com exatidão e repete diariamente esse desejo com emoção e convicção, a mente subconsciente começa a trabalhar em silêncio, abrindo caminhos, aproximando pessoas e revelando oportunidades que antes pareciam ocultas. Essa é a lei invisível que rege o sucesso. A dúvida paralisa, mas a fé organizada em torno de um objetivo expande. É como plantar uma semente no solo fértil da mente. Quanto mais alimentada com pensamentos e imagens de vitória, mais forte ela cresce até romper a terra e dar frutos abundantes. Napoleon Hill afirmava que a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim a falta de um propósito definido. Segundo ele, milhares de pessoas passam pela existência como barcos à deriva, sem leme, empurrados apenas pelas correntes da dúvida e do medo. A mente humana foi criada para sonhar alto, mas muitos se contentam em viver pequenos, porque não tiveram coragem de definir com clareza o que realmente desejam. Quando alguém encontra o seu verdadeiro propósito, nasce dentro de si uma chama que nenhuma tempestade pode apagar. Essa chama ilumina os caminhos escuros e dá forças para suportar as dificuldades inevitáveis da jornada. Hill nos mostra que todo ser humano, independentemente de sua origem ou condição, tem dentro de si o poder de escolher um destino de grandeza, desde que decida conscientemente caminhar nessa direção. Para Napoleon Hill, a dúvida é como um ladrão silencioso que rouba sonhos antes mesmo de eles nascerem. Ele observou ao longo de sua vida que as pessoas não fracassam por falta de talento, mas sim por falta de confiança em si mesmas. O medo, quando alimentado, paralisa, cria desculpas e transforma oportunidades em ilusões. Já a fé, quando cultivada, abre portas invisíveis e traz ao alcance aquilo que parecia impossível. Hill ensina que a mente é como um jardim. Se plantamos sementes de coragem e determinação, colhemos conquistas, mas se deixamos crescer as ervas daninhas da dúvida, jamais veremos frutos. O que define o resultado não é a quantidade de obstáculos, mas sim a atitude interior diante deles. Ele repetia: aquele que consegue dominar seus pensamentos
é capaz de dominar seu destino. Napoleon Hill revelou em suas pesquisas, especialmente em Think and Grow Rich, que todos os grandes homens e mulheres de sucesso tinham algo em comum. Eles aprenderam a dominar a dúvida. Hill afirmava que a mente humana funciona como um ímã poderoso, atraindo para a vida aquilo que predomina nos pensamentos. Quando o medo ocupa espaço, atraímos limitações, fracasso e pobreza. Mas quando a confiança ocupa esse mesmo lugar, atraímos riqueza, progresso e realizações. Para ele, o fracasso não era uma sentença, mas apenas um professor disfarçado, mostrando a necessidade de mudar a direção dos pensamentos e das ações. Cada derrota temporária era vista por Hill como uma semente que carregava em si o equivalente benefício, desde que o indivíduo tivesse coragem de prosseguir e não se entregasse às correntes invisíveis da dúvida. Ao longo de suas entrevistas com mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos de sua época, Napoleon Hill percebeu que o medo da crítica e o medo da pobreza eram os dois maiores ladrões dos sonhos humanos. Ele descreveu como muitos desistiam no momento em que estavam mais próximos da vitória, porque deixavam a dúvida corroer sua autoconfiança. Hill alertava que a dúvida é como um vírus silencioso. Ela se instala devagar, toma conta dos pensamentos e paralisa as ações. Para vencê-la, ele ensinava a importância da fé aplicada e da ação. Não apenas como um sentimento, mas como um hábito mental cultivado dia após dia. Pensar positivo, para Hill, não era apenas um clichê, mas uma disciplina mental que moldava realidades. Ele dizia que, assim como o agricultor planta sementes no solo, o ser humano deve plantar imagens de fé e confiança em sua mente, porque o que é cultivado no invisível sempre brota no visível. Napoleon Hill também revelava que a mente humana é como um ímã, atraindo para si aquilo que mantém como pensamento dominante. Se a dúvida e o medo ocupam o centro da mente, eles criam um campo de energia que atrai fracassos e obstáculos. Mas quando a fé e a determinação assumem esse lugar, a vida começa a conspirar a favor do indivíduo. Hill chamava isso de fé inabalável aplicada ao desejo definido. Ele acreditava que todo ser humano possui dentro de si um poder ilimitado, mas que a maioria nunca acessa porque permite que o medo dite suas escolhas. Para ele, cultivar a autoconfiança era um exercício diário, tão essencial quanto respirar. Era preciso repetir para si mesmo afirmações de vitória, visualizar o sucesso e se comportar como alguém já destinado a vencer. Assim, a mente criava uma ponte entre o invisível da fé e o tangível da realidade. Hill ainda destacava que o medo e a dúvida não são apenas sentimentos passageiros, mas verdadeiros sabotadores invisíveis, arquitetos silenciosos do fracasso. Ele os comparava a ladrões que entram sorrateiros na casa da mente e roubam o tesouro mais precioso, a coragem de agir. Ao estudar durante anos os maiores milionários de sua época, Hill percebeu que todos tinham algo em comum. Não eram pessoas sem medo, mas homens e mulheres que decidiram agir apesar do medo. A coragem, dizia ele, não é ausência de temor, mas a capacidade de caminhar mesmo quando os pés tremem. Essa escolha consciente de avançar, mesmo diante da incerteza, é o que separa os que conquistam grandes vitórias dos que permanecem presos às correntes invisíveis da dúvida. Napoleon Hill nos lembra que o medo nasce, na maioria das vezes, da imaginação mal direcionada. A mente humana é como um projetor poderoso. Se você alimenta imagens de fracasso, de perda ou de rejeição, esse mesmo projetor cria uma realidade distorcida que paralisa suas ações. É por isso que ele insistia tanto na disciplina dos pensamentos, porque sabia que a dúvida é apenas o reflexo daquilo que você escolhe acreditar sobre si mesmo. Quando você começa a visualizar com clareza o sucesso, a vitória, a abundância e a fé em Deus, a energia muda, a coragem desperta e o medo perde o domínio. O destino, dizia Hill, é moldado primeiro no invisível da mente, antes de se manifestar no visível do mundo. Hill afirmava que todo homem ou mulher de sucesso aprendeu a transmutar o medo em combustível. Ele não negava a existência da dúvida, mas mostrava que ela podia ser domada e transformada em força interior.
Para isso, ele recomendava 3 passos. Primeiro, substituir cada pensamento de derrota por uma afirmação positiva de vitória. Segundo, agir mesmo quando a incerteza grita, pois a ação é o antídoto da dúvida. E terceiro, cultivar a fé consciente, que é a convicção de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que acreditam. Ao aplicar esses passos, o impossível começa a se tornar inevitável, e o destino que antes parecia distante passa a se revelar diante dos olhos como uma estrada iluminada. Napoleon Hill ressaltava que o medo e a dúvida não são inimigos externos, mas visitantes silenciosos que habitam a mente e testam a nossa disciplina espiritual. Ele dizia que quando não controlados, eles se tornam ladrões invisíveis, roubando sonhos, enfraquecendo a confiança e atrasando o progresso. Mas quando encarados de frente, eles podem se tornar aliados, pois revelam onde precisamos crescer, quais fortalezas internas ainda devem ser construídas e em que áreas da fé precisamos ser mais firmes. O segredo, segundo Hill, está em não lutar contra o medo com desespero, mas em treiná-lo como se fosse um cavalo selvagem, conduzindo-o com firmeza, até que sua força bruta se transforme em energia direcionada para alcançar o propósito maior. Hill ensinava que o medo se dissolve quando a mente encontra clareza, e a dúvida desaparece quando o coração se ancora em uma visão firme. Ele acreditava que cada pessoa carrega em si um magnífico poder invisível, capaz de transformar o impossível em realidade. Mas esse poder só é despertado quando decidimos agir, mesmo em meio à incerteza. A ação, para Napoleon Hill, era o antídoto perfeito contra o veneno da dúvida. Porque quando você dá o primeiro passo, mesmo que pequeno, o universo conspira para alinhar as oportunidades, a fé se fortalece e a confiança se multiplica. A grande lição é que não precisamos esperar o momento perfeito para começar. É justamente o ato de começar que cria o momento perfeito. Napoleon Hill reforçava que todo ser humano possui dentro de si uma centelha divina, e essa centelha é ativada pela fé e pela determinação. O medo só ganha espaço quando esquecemos dessa verdade. Ele dizia que o homem que espera condições ideais jamais avançará, porque a perfeição nunca chega. Já o homem que acredita e dá o passo mesmo na incerteza, esse conquista o impossível. A dúvida é um ladrão sorrateiro, sempre tentando roubar nossos sonhos antes mesmo de começarmos a persegui-los. Hill nos lembra: a fé é o único remédio contra o fracasso, e é com essa fé que você deve caminhar, mesmo quando a lógica tenta te convencer a parar. Cada passo dado com confiança abre portas invisíveis, cria oportunidades inesperadas e revela que a coragem sempre foi maior que o medo.